Bem, pessoal, dando continuidade, vamos falar agora das formas nominais dos verbos e como eles podem se comportar, né? Vamos lá. Então, as formas nominais, como vocês já sabem, nós temos o infinitivo, gerúndio e particípio. Começando pelo infinitivo. Nesse exemplo aqui, a gente pode ver que o verbinho no infinitivo ele pode se comportar, né, comportar-se como substantivo. Então, rir é melhor que chorar. O riso é melhor que o choro. Então, daria esse mesmo sentido. E o gerúndio? Ele pode apresentar características do que? De adjetivo e advérbio. Junte leite fervendo a massa, junte leite fervente a massa. Olha só, como adjetivo. Rindo, ele sempre disse várias verdades. Enquanto ria, olha só, uma oração adverbial, né? E o infinitivo, né? Falando, terminando agora só sobre o particípio ele corresponde também ao adjetivo, né? E ele apresenta, talvez o único, talvez não, o único formato de verbo aí que pode sofrer flexões de gênero, né? E é interessante, porque a vida toda a gente sempre falou, eu sempre falei para vocês que os verbos eles sofrem várias flexões, mas menos o de gênero, né? Porém aqui o verbinho, seu formato nominal, estando no particípio, ele pode sim sofrer essa flexão de gênero, tá? Então, como é que fica? Os textos foram corrigidos pelo próprio autor. Então, dá para ter a mesma noção nessa correlação. Ele separou os textos corrigidos, né? Então, ele pode corresponder ao adjetivo. Bom, o infinitivo, pessoal, existem dois formatos, né? O infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal. O que nós estamos acostumados é com o infinitivo impessoal, que é esse formato de as terminações em R, né? Ar, er, ir, o infinitivo impessoal. Por que ele é impessoal? Porque ele não tem nenhuma relação com a pessoa, né? Então ele não se refere a nenhuma pessoa, tá? Então aqui o exemplo do quadro aqui, né? Acordar, levantar, calar, escutar, vomitar, atrapalhar, errar, apressar, né? Então essas terminações ar, er, ir, ok? E eles bem aparecem também nas locuções verbais, que são locuções verbais quando eu tenho dois verbos junto, né? E lembrando que a locução verbal não quer dizer que tem duas orações, e sim que é uma oração só com a locução, ok? Vamos lá. Dando continuidade, aí tem o infinitivo pessoal. Esse sim, ele já é ligado à pessoa, né? O infinitivo pessoal é também conhecido como infinitivo flexionado, porque ele sofre flexão de pessoa, né? Que pode flexionar-se em todas as pessoas gramaticais, ok? Vamos lá aos exemplos e vamos entender, né? O infinitivo pessoal, ele não é tão simples de ser entendido não, galera. Mas vamos ver alguns exemplos aí, né? Por que eu falo isso? Fazendo uma nova análise, se a gente pensar, eu consigo entender o infinitivo pessoal olhando para o futuro do subjuntivo. Aí você vai falar, poxa, professor, mas então é só eu pegar, se o verbo estiver no futuro do subjuntivo, ele é infinitivo pessoal? Não. Sabe por que não? Porque quando ele está no futuro do subjuntivo, eu consigo colocar o quando antes. Quando eu, né? Então tem essa relação aí. Quando eu. Agora, quando ele está no infinitivo pessoal, você não consegue colocar o quando eu antes. Então, esse é o diferencial, tá bom? Então vamos lá. Ah, olha os exemplos. Viu dois homens entrarem na casa. Então você não consegue colocar viu dois homens quando entrarem. Não. Você vê que não dá para colocar o quando. Quando eles. Não dá, né? E se estivesse no subjuntivo, no futuro subjuntivo, ficaria quando eles entrarem, né? Então você vê que não dá para fazer essa substituição. Quando você não conseguir colocar o quando eu, quando eles, aí é porque está no infinitivo pessoal, tá? Então ele aparece quando, né? Com o sujeito claramente expresso. A regra é nós permanecermos de pé. O sujeito não expresso é melhor mantermos o silêncio.
Vamos ver mais alguns exemplos aqui, nesse quadro agora, que eu acho que é interessante falar dele. Em certos períodos compostos, é frequente a dúvida sobre empregar o infinitivo impessoal ou infinitivo pessoal. Então siga as seguintes regras. Esse trecho aqui é bem importante, eu até grifei com cores diferentes. Por quê, galera? Emprega-se o infinitivo impessoal, aquele que não está direcionado à pessoa, terminação ar, er, ir, quando seu sujeito é o mesmo da oração principal. Então tem duas orações, oração principal e subordinada, só que o sujeito da oração principal, ele é o mesmo da oração subordinada. Então posso empregar o infinitivo impessoal. Porém, né, quando emprega-se o infinitivo pessoal, quando o sujeito da primeira oração é diferente do sujeito da segunda oração. Mamãe julga estarmos cientes do problema. Ok? Legal isso aí, né? É uma sacada que a gente pode utilizar. Bom, aí o infinitivo pessoal tá aqui, né? Cantar, cantares, cantar, cantarmos, vós cantardes, eles cantarem. Pode ver que é o formato do subjuntivo, do futuro do subjuntivo, tá? Bom, vamos lá, o gerúndio, pessoal. O gerúndio, ele, como vocês sabem, né? Ele geralmente tem esse formato NDO. E vamos falar de algumas características dele, né? Então é uma ação, né, não concluída. Acordando, olha, aquela continuidade, ela não é concluída, né? Errando, esperando, ouvindo, né? Bem, vamos ver se tem mais uma coisa interessante aqui. Eu sublinhei aqui, vamos ver. O gerúndio na locução verbal articula-se com verbos auxiliares, né? A seguir, para indicar aspectos do processo verbal. Então, estar mais gerúndio dá essa nação, né? Mais, ela dura mais, né? Durativa. Ok? Vamos lá? O particípio, pessoal, o particípio. Deixa eu falar só para vocês esse trechinho aqui, ó. O ir mais gerúndio, indicação que dura, né? Com desenvolvimento progressivo, tarará. O vir mais gerúndio indica uma ação que dura, tal. Mas, depois eu vou comentar com vocês que tem um momento aí que o gerúndio e o particípio eles vão ter o mesmo formatinho, mas eu deixo para o final, tá? Bom, o particípio, né? Então, ele exprime um processo verbal já concluído. E o particípio, creio que vocês já devam ter aprendido lá atrás, né? O particípio, ele tem dois formatos, né? Vamos lá. O particípio ele pode ser o regular e o irregular, como vocês aprenderam lá atrás, né? Então, o regular é a terminação DO, né? Salvado, pegado, acendido, imprimido. E o irregular, né? A forma que em geral vem do latim ou de nomes que passaram a ser usados como verbo. Salvo, pego, aceso. Então, essa é a diferença dos dois, né? Nós temos dois formatos, particípio regular e particípio irregular. Né? Aí tem aqui chegou, acho que aquele momento lá que eu falei para vocês, deixa eu ler aqui para vocês. De olho no particípio. Alguns verbos e seus derivados mantêm apenas o particípio irregular, né? Como o por, posto, então não tem outra forma. O escrever é escrito, não é escrevido, não existe escrevido, não existe fazido, é feito, escrito, feito, visto, dito, né? O cobrir, coberto, abrir, aberto. Ou participa do verbo vir e seus derivados terminado em NDO, mantendo a forma igual ao gerúndio, como eu falei para vocês. Chegou o momento aqui, ó. O vir, vindo, provir, provindo, intervir, intervindo. Então, assim, não é o mesmo formato, particípio e gerúndio, né? Agora é legal falar isso aqui. A forma chego não é admitida na norma padrão. Nós utilizamos, sim, mas não é admitido. Então, o correto é chegado. Tá bom, galera? Abraço a todos.